A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast CPT. Hoje, estamos aqui, cara, com uma pessoa fantástica, um irmão. Uma pessoa que já era para ter dado testemunho. Mas estamos aqui hoje para poder gravar com ele. É um irmão em Cristo, uma pessoa fantástica. Uma pessoa que tem um grande testemunho. O que Deus fez na vida dele, meus irmãos, é de se admirar, tá? Já estão curiosos, né? Roda a vinheta. Voltamos, pessoal. Estou aqui com meu irmão, Jonathan Santos. Meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Eu já conheço uma parte da sua história, já vi, já. É uma coisa que é admirável, né, de ver. Mas não sou eu que vou contar. Quem vai contar vai ser você. Se apresenta, conta um pouquinho antes de acontecer, né, de você enfrentar essa leucemia. Paz do Senhor a todos. Bom, sou o Jonatas, atualmente estou com 25 anos e sou membro da CPT e estou aqui hoje para contar, né, um pouco da minha história, do meu testemunho, que, assim, impactou muito a minha vida. E antes de tudo, né, da luta que eu passei, eu tinha uma vida normal, uma vida... Eu ia pra escola, eu brincava, andava de bicicleta. Vivia normal, uma vida... Você não era aqui de Penápolis? Não. Que cidade você morava? Tava morando em Uberlândia. Uberlândia. Morava em Uberlândia. Aí a gente chegou aqui em junho de 2015. E poucos meses depois que as coisas começaram a mudar. O câncer, né, surgiu em você quando você tinha 16 anos de idade. Sim. Você já era aqui de Penápolis já nessa época? Sim, já estava morando aqui alguns meses já. Tá. Conta um pouquinho como é que foi essa fase que você passou, cara. Como que você descobriu, né, esse câncer, né? A leucemia, para quem não sabe, é um câncer no sangue. É muito agressivo, né? Sim. É muito agressivo, o tratamento é muito doloroso, Sim. né? E como que você descobriu isso daí? Tudo começou dezembro de 2015, entre o Natal e o Ano Novo, que eu comecei a perceber assim, eu me sentia muito cansado, não tinha força, não tinha vontade de fazer as coisas e não conseguia me alimentar direito, sempre uma fraqueza e queria... E você sempre foi uma criança ativa, uma criança Sim. de brincar, jogar Sim. bola, uma criança bem... Sim. E aí você percebeu essas canseiras, isso daí... Aí você procurou quem na época? Aí a princípio ninguém. Tinha acabado de passar o Natal. Aí as coisas que eu tava sentindo assim, a gente pensou, foi da comilança do Natal. Aí os dias foram passando, aí já, é uma virose. E a gente assim, eu fui arrastando. Aí foi a semana do Natal e o Ano Novo. Aí virou o ano. Aí eu continuei ruim, né? Passando mal assim com frequência, tudo. E qual era o sintoma que você sentia, cara? Canseira, além do cansaço? O cansaço, falta de apetite, enjoo e muito suor durante a noite. Suava muito. Transpirava bastante. Ao ponto de ter que levantar, trocar de roupa, trocar lençol, tudo, porque chegava a encharcar. Muito suor. E o que levou a gente a procurar um médico mesmo foi um caroço, uma íngua, surgiu atrás da orelha. Sim. No dia 9 de janeiro, um sábado, nós estávamos no mercado, eu tinha dado uma melhorada, meus pais iam fazer compra, eu fui com eles. E eu estava empurrando o carrinho, meu pai veio logo atrás e ele notou que tinha um caroço atrás da minha orelha, que eu não tinha percebido ainda. Ele pegou e perguntou, o que esse caroço atrás da sua orelha? Passei a mão assim, não sei. Nem sabia que esse caroço estava aqui. Aí ele falou, mas não dói nem nada? Eu falei, não, né, nem sabia, eu passei a mão assim tudo. Né, e nem tinha percebido ele ali.
Aí, bom, se amanhã não tiver melhorado, vamos no pronto-socorro. Pode ser uma cachumba ou alguma outra coisa, vamos investigar. Se for cachumba, a gente não sabe como tratar. Já faz Sim. muito tempo já que a gente teve cachumba, tudo. Aí a gente vai no médico ver. Aí, ok, a gente foi tudo, passou o sábado normal. Quando foi no domingo de manhã, eu acordei, o caroço ainda estava aqui, estava um pouco maior. Aí meu pai pegou e falou, não, vamos no PS, vamos no pronto-socorro ver o que é isso aí que tá aí, né? Aí a gente foi no pronto-socorro. Chegou lá no pronto-socorro, fiz a ficha, tudo, e enquanto eu esperava a médica chamar, eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei assim pro meu pai, pai, e se for doença ruim? Isso aí você com 16 anos. 16 anos eu tinha. E nessa época aí, porque eu conheço, né? Seu pai, eu sei que você já nasceu num berço evangélico, Sim. né? E como é que foi, tipo, para que você fala essa coisa pro seu pai, se for uma doença mais grave, que acredito que já passou na hora na cabeça do seu pai o que você estava falando, né? É uma coisa, eu como pai, é uma coisa que assusta, né? Ver um filho tocar no assunto, porque é uma doença que ela é muito agressiva, o câncer, né? Sim. E ela vem levando muitas vidas. E quando você sendo de um berço evangélico, tudo, né, tendo princípios, quando você falou isso pro seu pai, qual foi a resposta do seu pai? Bom, se for uma doença ruim, nós vamos pra cima e vamos vencer. Ô, Glória, isso daí é ter Com fé, fé em hein? Deus, a gente vai vencer. Olha isso. Aí, logo após isso, a médica chamou. Ela perguntou o que estava acontecendo, a gente explicou toda a situação. Ela olhou, já descartou cachumba logo de início, falou que não era cachumba e solicitou um exame para ver se tinha alguma infecção, alguma coisa. Meu irmão, a leucemia, o câncer no sangue, ele traz miomas, né, esses caroços nas pessoas ou... Sim, a íngua é um dos sintomas, né? Ataca as células de defesa do organismo, Sim, tudo, e costuma assim crescer na axila, atrás da orelha. É normal, é um dos sintomas da entendi. leucemia. E a médica, quando ela examinou, ela falou, não é cachumba, é uma íngua. Eu vou pedir um hemograma pra gente ver o que está acontecendo. Aí eu vou liberar vocês agora, quando for de tarde, vai ser o resultado, vocês vêm aqui pra gente ver como é que o que vai dar, o que a gente vai fazer. Aí a gente foi pra casa, passamos um domingo normal, né, em família, e por volta das 4 horas da tarde o exame ficou pronto, a gente voltou lá no pronto-socorro para buscar, para ver o resultado. A mesma médica que atendeu de manhã, ela atendeu lá, e quando ela olhou o hemograma, ela ficou meio espantada, porque tinha várias alterações. É, E isso deixou ela preocupada. Aí ela explicou, né, infecção alta, as plaquetas baixas, as células de defesa do organismo, né, tudo bagunçado, tudo desregulado. E ela ficou preocupada, ela falou o seguinte, tá assim, né, explicou tudo para nós. E falou que eu ia ter que repetir fazer um novo exame, repetiu o exame, fazer exames novos. E dessa vez ela não liberou para ir para casa. e ela já suspeitava, já? Ela já ficou preocupada por causa de tantas alterações que tinha. E ela chegou a comentar com vocês alguma coisa que Não, poderia ser? nunca falou de suspeitas, nada. Sim. Aí ela já me internou, ela não deixou ir para casa. Meu pai falou, não, mas a gente não poderia esperar, dormir em casa, né? Amanhã cedo a gente volta aqui. Ela falou, não posso liberar, porque pode ser que eu libere e aconteça alguma coisa aí mais grave com ele. Então eu vou internar ele aqui na observação do pronto-socorro mesmo. Vou solicitar novos exames e vamos aguardar para ver o que vai dar para fechar o diagnóstico. E nisso eu internei. Internei ali já por volta de 5 e pouco, já quase mais ou menos, internei. Aí as enfermeiras começaram a vir, tirava sangue e levava até para fazer exames e tal. E ninguém nunca falava nada. Ah, qual que é a suspeita? A gente não está investigando. Ah, mas não, a gente está investigando. Ninguém falava nada. E foi passando dias. E aí entrou a noite. Aí meu pai estava comigo desde de
cedo lá comigo. Ele foi para casa descansar, minha mãe veio, ela que passou a noite comigo no hospital. Veio à madrugada e nada, e as enfermeiras vinham, tirava sangue e tal, e ninguém falava nada, a gente perguntava, a gente questionava e nada. E passou a madrugada, quando foi na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã trocou o plantão, aí minha mãe foi para casa, meu pai voltou. Aí meu pai esperou as coisas se organizar, até que meu pai resolveu pressionar um dos médicos que entrou lá de plantão. Meu pai pressionou ele. O que está acontecendo com meu filho? Porque a gente está aqui desde ontem, só tira sangue dele, só está fazendo exame, só está investigando e ninguém fala nada. O que está acontecendo com ele? Aí o médico olhou pro meu pai e falou assim, não te falaram, a turma da noite não te falou, seu filho está com leucemia. Meu Deus, assim? Na lata, assim, na pancada. Seu filho está com leucemia, nós já jogamos o nome dele no sistema e estamos procurando uma vaga para ele, com um especialista, para o especialista fechar o diagnóstico e fazer o tratamento. Meu Deus, imagina o que isso passou na cabeça do seu pai. Você não estava perto dele nessa hora? Não, eu estava Misericórdia. na observação. Entendi. E foi assim, na pancada. E aí, ali que começou A luta. a luta. Primeiro foi um choque. Um E choque. como é que seu pai falou isso pra você? Porque você era um garoto de 16 anos, né, meu irmão? Era um garoto de 16 anos de idade. E é algo que você... Acredito eu que você era... saindo né, de uma criança para um adolescente, Sim, mas já tinha já maturidade para saber o que estava se passando com você. sim. A gravidade de tudo isso. Quando foi seu pai que te deu notícia? Olha. Espera aí, agora eu vou ter que parar. Foi você que me deu a notícia? Sim. Essa é uma parte que eu O... não sei, meio que Tá. tem um bloqueio, entendeu? Sim, sim. E para quem está nos assistindo, o pai dele tá aqui acompanhando com nós aqui, e ele falou assim que falou com ele na época, porque ele já era um menino curioso, ele já pesquisava nos celulares as coisas, tudo, né? Então você já tinha uma noção já do que poderia estar acontecendo com você Sim. quando ele te falou. Uma coisa que assim, que eu cheguei a pensar seria na púrpura. Púrpura. Quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, por aí, eu tive uma púrpura, que também é uma doença, já tá com sangue e tudo. E eu cheguei a pensar, e minha mãe também pensou, meu pai eu não sei, mas eu e minha mãe chegamos a pensar que essa doença teria voltado. Só que era algo pior ainda, né? Um câncer. E aí falaram pra vocês aqui, aí conseguiram uma vaga pra vocês. Então, aí, tá, quando foi por volta de umas... Antes do almoço ainda, não lembro exatamente a hora, antes do almoço, veio a notícia de que conseguiram achar um especialista lá em Araçatuba. Sim. E que eu seria transferido para lá, de ambulância. E lá o especialista ia avaliar o meu caso e ver quais seriam os próximos passos. Aí passou algum tempo, aí a ambulância veio. Fui levado para Araçatuba. Chegou lá em Araçatuba, dei entrada lá na Santa Casa lá. E a primeira notícia que nós recebemos lá é que tinha acontecido um erro no sistema. E que não era para eu ter ido para lá, porque lá não tinha um especialista que eu precisava. Misericórdia. Aí falou, ó, vamos ter que te mandar de volta. Você não vai poder ficar aqui. E eu lembro que aí começou, as enfermeiras não queriam me receber. Porém o pessoal da ambulância também não queria trazer de volta. A gente tem que ir para outro chamado, a gente não vai poder levar ele de volta. Começou essa briga. Eles não queriam trazer de volta e o hospital eles não também queria queriam ficar aceitar comigo você lá. E ficou esse empurra-empurra. Ah, vai, não vai, vai, não vai. Até que uma enfermeira, uma das enfermeiras-chefe lá, viu tudo que estava acontecendo, pediu para esperar um tempinho. Ela foi e entrou em contato com a médica, amiga dela, especialista na área que eu precisava, hematologia. Conversou com essa médica e a médica falou assim, não, segura ele aí que eu vou olhar o caso dele. Aí a enfermeira foi lá e falou, ó, conversei com uma amiga minha, uma médica, ela é especialista, ela é hematologista e ela vai vir aqui ver o caso dele, então pode deixar ele aqui, que ela vai dar uma passada aqui depois. Aí eu fiquei lá.
Aí passou algumas horas, aí essa médica veio, doutora Cibele. Até então vocês não tinham ainda informação em que estágio estava. Não Isso tinha daí. Só só tinha chegado o diagnóstico que você estava com leucemia leucemia. e que tinha que tratar. Isso. Precisava de especialista para saber como é que seria, qual seria o tipo da leucemia, o tratamento, quimioterapia, transplante. Aqui eu sou bem leigo nessa parte assim. São vários tipos. São vários tipos de leucemia. Tem as agudas, que são mais agressivas. A sua foi essa aguda. A minha foi a leucemia linfocítica aguda, tipo B, de alto risco por conta da idade. Porque Meu essa Deus. leucemia ela é comum, né, vamos dizer assim, em crianças, até 10, 12 anos. E eu já tinha 16. Sim. Então aumentou um pouco o risco. Seria um Entendi. tratamento um pouco mais diferente, mais dificultoso por causa da idade. Aí, lá em Araçatuba, lá, a médica veio, ela olhou os exames e viu que realmente era leucemia. E se disponibilizou a assumir meu caso. E além de ser hematologista, ela também era oncologista, que é um médico especificamente na área do câncer, e pediatra. Então ela, não, eu vou assumir o caso dele, aí ela tinha que assinar os papéis antes, tudo. Ela passou lá para me ver, para me conhecer o meu pai estava Foi lá comigo. uma enviada por Deus. Sim. Foi uma enviada por Deus. Foi. Foi uma ferramenta na mão de Deus ali. Porque se eu tivesse voltado, só Deus sabe para onde eu teria ido. Poderia ter ido para Barretos, para Jales, para Jaú. Eu não tinha. Ele estava tentando tudo quanto é lugar. Mas ali em Araçatuba, foi um lugar bem mais perto para nós. E ela foi um anjo enviado por Deus. Aí ela chegou lá, ela me conheceu meu pai, foi super humana. Ela abraçou meu pai, me abraçou, estamos aqui, vamos lutar junto. Aí ela foi lá na administração, assinou todos os papéis, conseguiu assumir meu caso, já mandou internar imediatamente. A princípio eu estava no pronto-socorro lá da Santa Casa, já mandou me internar lá, nos quartos lá. E na terça-feira, tudo aconteceu na segunda-feira, na terça-feira ela já deu início no tratamento, ela não esperou sair os resultados, mais resultados. Sim. Como era leucemia, ela já praticamente quase certeza, né, da leucemia. Sim. E como não sabia com que ele estava lidando exatamente, então ela não esperou, vamos fazer exame, esperar, não. Já começou o tratamento de quimioterapia. Ainda na terça-feira ela já foi lá, já colheu a medula para fazer uma biópsia, para saber o tipo da leucemia, o estágio que estava. Você foi no pronto-socorro, no PS, para poder ver o que estava acontecendo, e dali você já não saiu mais. Não sai mais. Você não saiu mais. Daqui já foi transferido para Araçatuba, já começou o tratamento, já começou os exames. E os exames, né, porque eu nunca, né, graças a Deus, nunca passei por nada desse tipo assim. Mas a gente vê, né, em filme, essas coisas, essa coleta da medula, diz que é muito doloroso, né? Tira da espinha, das costas? Da onde que foi? No meu caso era tirada aqui da lateral. Da bacia. Isso. Da bacia. E é doloroso? Dói um pouco. É uma agulha bem diferenciada, assim, sabe? Tem que botar bastante pressão, por causa que é duro, né? O osso, tudo. Tem que atravessar o osso, porque a medula fica no meio do osso, né? Sim, sim. Então, é bem dolorido. E você com 16 anos, né, vendo o seu pai, sua mãe ali, o que você olhar para ele, o que você sentia naquela hora ali? Eles quem não conhece o Vênus, eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Eu chamo ele de mestre, porque ele é meu mestre, né, teólogo, porque conhecimento. E acredito que a fé dele nesse momento foi fora do comum. E você olhando para ele ali, o que você sentia? Meu pai sempre foi assim, firme. Uma fé assim bem forte. E ele sempre passou segurança, confiança, sempre, sabe, uma sensação assim de tranquilidade.
E a minha mãe, assim, ela também, ela, em todo momento, ela se mostrou forte. Sim. Eu fiquei bastante preocupado com a minha mãe, porque minha mãe tinha acabado de passar por uma fase de depressão Sim. profunda. Fazia pouco tempo que ela tava, já, que ela tava fora de Sim. tratamento, tudo. E eu fiquei bem preocupado com ela. Só que apesar de tudo, ela também sempre se manteve forte. Sempre se manteve firme. Então, assim, é, ter eles por perto, assim, sempre foi... Eles sempre estiveram ali me fortalecendo, sempre, eles foram Só alicerce. meu alicerce durante todo o tratamento. Só alicerce. E aí você deu início ao tratamento lá em Araçatuba, colheu a medula. Sim, Esse exame de colher a medula é para poder saber a gravidade que tá a leucemia? saber o estágio que tá, fazer a imunofenotipagem, que é saber o tipo da leucemia, o estágio que tava, como é que tá, avaliar toda a situação, Sim. de como é que tava o avanço da doença. Aí colheu na terça-feira, o resultado sairia em 7 dias. Mas a quimioterapia já iniciou imediatamente, ela não esperou esses 7 dias. Como ela falou para nós, dependendo da leucemia que for, dependendo do estágio, pode avançar muito rápido, pode não dar tempo de esperar o resultado sair, então a gente vai começar pra já. Aí já começou a quimioterapia imediatamente. Ô, meu irmão, e eu sei que tinha uma página, né, Sim, que o seu pai tava mantendo todo mundo informado do que sim, estava acontecendo com você, fizeram campanha, orações, fizeram uma corrente do bem, né? sim. Essa página foi criada quando? Em que etapa que você tava? Foi criado logo no comecinho. Uma pessoa lá de Uberlândia, que a princípio a gente não conhecia, é conhecido da minha tia lá de Uberlândia. Ela que entrou em contato com a gente e se disponibilizou a criar uma página pra gente estar divulgando e também pedindo ajuda, porque o que acontece? Por conta da correria, logo no começo do tratamento, minha mãe já não trabalhava, ela sempre foi do lar. Meu pai trabalhava numa usina aqui em Penápolis e ele foi mandado embora. Logo no começo. Logo no começo do tratamento, porque era só meu pai e minha mãe se revezando. Aí tinha apoio também da minha tia que já morava aqui em Penápolis, mas ela cuidava mais da minha irmã e ficava mais meu pai e minha mãe revezando no hospital. E minha mãe não dirigia, então tinha que ser mais meu pai assim para fazer os corre, para poder me leva no médico ou vai e volta de Araçatuba, leva minha mãe para ficar comigo lá, tudo. E a empresa sabendo de tudo A isso que empresa seu pai sabendo tava de tudo, fazendo, com ainda... laudo, tudo, mesmo assim mandaram meu pai embora, o que foi algo assim bem difícil, porque é Imagino, uma situação crítica, muitos gastos. imagino. A minha primeira internação foi 17 dias, então aí minha mãe tinha que revezar para não sobrecarregar, né, minha mãe. Aí minha mãe ia para lá, ficava 2, 3 dias, aí voltava, meu pai ia. Então tinha gasto, né, de ida e volta. Gasto com alimentação também, porque no começo eu comia a comida do hospital bem, mas depois não conseguia mais. Comida ruim demais. Até... Aí eu não conseguia mais comer, aí E tinha que até tanto gastar. o sintoma, né, também Sim, da, da doença e até do tratamento, ele te deixa você um pouco enjoado, né? sim, Então dificulta um pouco uma alimentação. E isso daí é uma coisa ruim, porque se você não se alimenta, você vai perdendo peso, né? sim. Eu perdi 10 quilos. 10 quilos. E a doutora falou que se você perder mais 1 quilo, você vai ter que passar sonda. Eu Misericórdia. tava com 50, fui pra 40. Se eu perdesse mais um, ia ter que passar sonda. Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Cara, eu, é, quando criança, né, eu tinha uma imaginação muito fértil, né? Então eu com 16 anos, com 15 ou com 16 anos, eu não lembro se eu queria ser o Goku ou o Naruto, cara. E se tivesse ali um superpoder, o que você queria ter ali pra poder te fortalecer como uma criança? Porque na minha época, eu vivi uma época que não tinha celular, né? Era uma criança de rua mesmo, brincando na rua, e jogando bola, e assistia desenho, né? Então a gente se imaginava, né, um super-herói, né? Se você tivesse um superpoder ali no meio desse tratamento tudo, desse caos tudo que você estava vivendo, que superpoder você queria ter? Ixi, Um que tirava as dores? é.
É, tirar as dores, até mesmo curar. E nisso tudo, né, você estudava, né? Sim, Como é que foi o movimento na escola, né? Você congregava aqui em Penápolis já? sim. Na igreja, como é que foi esse movimento aí? Bom, o pessoal da escola sempre se movimentaram para ajudar a gente financeiramente, também com orações, faziam um bazar. Eu precisava tomar um suplemento chamado Nutrem. Era difícil de achar e era caro. E a escola se mobilizou para poder conseguir comprar várias latas do suplemento que eu precisava. Também parte da igreja, ajudando em oração, financeiramente também. Então, assim, sempre nos deram apoio. Você estudava em que escola? Joana Helena, Ah, lá na Joana. na Joana Helena. E diretora, coordenadora, os alunos, os professores, quando ficaram sabendo, foram atrás, fizeram o bazar para arrecadar dinheiro, arrecadaram o leite que eu precisava, o suplemento, e sempre ali ajudando, sabe, também dando apoio e dando suporte também para estudar em casa, que eu não podia ir para a escola. No primeiro ano de tratamento eu não podia sair de casa para nada, eu tive que viver um isolamento social, igual a gente viveu na pandemia. A imunidade cai, né? A imunidade caía direto por causa da químio. E era perigoso você ter contato. Sim, eu não podia pegar. Uma gripe poderia fazer um estrago. É mesmo. Então, assim, tinha que viver o isolamento social. E eles mandavam as apostilas para casa para eu estudar. Se tivesse alguma dificuldade, poderia ligar lá na escola, marcar um horário só com o professor, só eu e o professor, de máscara, com todas as medidas de segurança, álcool em gel e tudo mais. Então, assim, sempre foi um apoio incrível. Sabe? E durante esse tratamento, o tratamento foi inteirinho aqui em Araçatuba? Sim, E você via outras crianças, jovens, passando pela mesma situação que está passando? sim. Tinha ali outras pessoas também passando por isso daí. Tinha muitas crianças. Eu era um dos mais velhos, assim, dos pacientes da doutora. Tinha mais novos ainda. A maioria dos pacientes dela, de 0 a 10 anos, 12 anos. E eram assim, era bem difícil. Você via a luta deles também. Vi a luta deles, vi crianças indo embora, que não conseguiram vencer. É mesmo, cara. Crianças que Nesse momento, o que passava venceram. na sua cabeça? Você via uma criança ali lutando, né, com a mesma doença que você estava enfrentando, né, e partindo. Era difícil. Era muito difícil. O desespero dos pais. O desespero, assim, dos familiares. Era uma situação muito difícil. E a partir do momento que você entrou, que você iniciou os tratamentos, você ficou quanto tempo internado sem você voltar para casa? A primeira internação, janeiro de 2016, foram 17 dias 17 dias em Araçatuba. em Araçatuba. E fazendo químio, muitos medicamentos. Foi 17 dias, assim, bem puxados. O tratamento era a base da quimio mesmo. Foi, a princípio, quimioterapia. Quimioterapia. E muitos exames. E muitos exames, muitos remédios, É. corticoide, uns outros remédios lá. De Esse vários exame tipos. da medula era feito com frequência ou não? Não. Não. O primeiro que eu fiz foi, né, na De início? terça-feira, praticamente no primeiro dia de tratamento. Aí, 7 dias, saiu o resultado. Esse tem um protocolo. Ele segue um protocolo. Ele segue um protocolo. Aí o primeiro eu fiz, aí depois o segundo eu fui fazer 1 ano depois de tratamento. Entendi. Aí, nessa primeira internação, né, foi quando eu fiz esse primeiro exame, foi quando veio a confirmação a certeza de que era leucemia linfocítica aguda, tipo B, de alto risco. Aí que a médica pôde, assim, agora definir de vez o tratamento, o protocolo que ia seguir, que são vários protocolos, né, do tratamento da leucemia. Nós vai seguir, aí definiu para valer mesmo o tratamento certo, específico. Entendi. Então foi uma etapa difícil. Isso Sim. tudo com a sua mãe, né, tinha saído de uma depressão. Sim.
seu pai desempregado, sim, uma irmã pequena e você nessa vida aí sim, de idas e voltas, né? sim. E aí você veio, né? E como é que foi depois esse tratamento? Como é que... Aí no final de janeiro eu tive alta. Aí esperou uma semana mais ou menos, aí já comecei o tratamento lá no CTO, Centro de Tratamento Oncológico de Araçatuba, que é onde deu continuidade no tratamento, a médica atendia lá. Aí foram poucos dias em casa, até que eu tive que internar de novo. Precisei internar novamente, mais uma de muitas internações. Se eu não me engano, assim, eu consigo lembrar, foram umas 10 internações, só em 2016. E a sua alimentação, como é que era? Ai, ó. Tinha várias regras, tinha Era limitado. várias restrições. Não podia nada cru. Se eu quisesse comer alguma salada, alguma coisa, tinha que ser cozido, refogado. Procurar mais, assim, apesar de não ser muito recomendado, mas no caso o tratamento é bom, mais industrializado do que coisa caseira. É mesmo? Coisa caseira mais feito pelo pai, pela mãe, em casa mesmo, pela família, que a gente sabe que é higiene e tudo mais. E muitas restrições, não podia comer muitas coisas, não podia comer amendoim, não podia comer frutas com cascas finas. Se eu quisesse comer alguma coisa, tinha que descascar, tipo uma maçã, tinha que descascar. E tinha alguma alimentação que você gostava muito e você teve que abrir a mão nesse período? Hum, Lanche, essas coisas você não podia. não podia. Não podia. Tinha que evitar lanche, pizza, pastel, essas coisas, tudo tinha que evitar. É mesmo, cara. Tinha que evitar tudo. Fruta, eu gostava de comer maçã só descascada. Uva também não podia, porque não tinha como tirar a casca, era difícil, né? Então, Refrigerante, como é que era? também não podia. Não Não podia. era recomendado. Até por Pra uma causa criança não poder tomar uma Coca-Cola geladinha é complicado, hein? então. Por causa do estômago, né? E risco de gastrite, essas coisas. Que a quimioterapia, ela afeta tudo. Praticamente todos os órgãos do corpo pode ser afetado pela quimioterapia. O rim, o estômago, então tinha que evitar. Sim, então eram várias restrições. Era bem difícil. E a comida no hospital era diferente. A comida de hospital já é uma coisa sem graça, sem É, tempero. por causa não tem E sal. no meu caso, de um paciente oncológico, era pior ainda, era uma dieta neutropênica, que era uma comida, além de ser sem tempero, era esterilizada. Meu Comida ruim Deus. demais. Então, assim, era bem difícil. Eu não conseguia comer comida do hospital, aí ficar comendo fora era complicado, então era E qual que bem era a difícil. frequência pra você voltar pro hospital? Você veio, você ficou lá em torno de 17 dias, né? Sim. E veio. As internações não tinha, assim, uma sequência. Se eu pegasse uma infecção, tinha que internar. Qualquer coisa que saía fora do comum, tinha que internar. Você só retornava pro hospital quando não acontecia, tipo uma infecção, alguma coisa, tipo, pra poder fazer a quimioterapia. Pra quimioterapia era toda semana. Toda To- sexta-feira eu tinha que estar lá no CTO. Uma vez na semana. Uma vez por semana. Às vezes acontecia demais. 2, 3. Aí dependia assim de como que tava. Porque às vezes acontecia de chegar lá, fazer exame. E ó, a imunidade está muito baixa, não vai poder fazer o tratamento agora. Não vai poder fazer químio. Vamos marcar pra semana que vem, segunda ou terça-feira. Aí segunda ou terça-feira tinha que ir lá e fazia a quimioterapia. Às vezes não fazia de novo, tinha que esperar mais um pouco. Então assim, o normal seria uma vez por semana, mas tinha vezes que era 2, 3, 4 vezes por semana que tinha que ir lá em Araçatuba Pra poder conseguir fazer uma vez. pra fazer. Pra fazer uma quimioterapia, pra fazer exame. E qual que foi o momento mais difícil que você passou? Ah, teve muitos. Mas um momento assim que me assustou, que eu achei que eu não fosse aguentar assim, uns momentos, né? Foi em fevereiro de 2016, tinha um mês e pouco de tratamento. Eu fui para lá fazer um procedimento de punção lombar para colher o líquido da espinha para saber, ter um controle para saber se as células cancerígenas tinham chegado dentro da medula espinhal. Então eu tinha que fazer essa punção lombar, era de 8 em 8 semanas que eu tinha que se fazer. E eu fui lá, fiz o procedimento,
Também é um procedimento meio dolorido, mas a princípio eu fazia sedado. A princípio correu tudo bem, só que voltei para casa, entrei nessa hora no mesmo dia. Algumas horas depois eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça começou leve e foi avançando, foi progredindo ao ponto que eu não estava aguentando mais. E você tava lá? Não, eu já estava em casa. Você já tinha voltado? Eu já tinha voltado. O procedimento eu ia lá, fazia, esperava algumas horas e já tinha alta. E como é que é? Vamos supondo, acontecesse igual aconteceu com você, né? Ter uma dor de cabeça. Vocês entram em contato direto com a médica? Direto com a médica. Logo quando eu iniciei o tratamento, ela passou o número do celular dela particular, da casa dela, do consultório particular dela, e sempre falava, ó, qualquer coisa, independente do horário, entre em contato que eu vou dar as orientações. Não, é de madrugada? Não tem problema. Pode mandar mensagem, Olha pode me isso. ligar, eu vou estar orientando vocês. E eu estava em casa, já era noite, quando eu comecei a sentir a dor de cabeça. E essa dor de cabeça foi avançando e logo em seguida já começou uma dor nas costas também muito forte. Que ao ponto de eu não conseguir sair da cama. Nossa. Aí meu pai pegou, era de madrugada, meu pai entrou em contato com ela. Ó, tá acontecendo, ele tá com dor de cabeça forte, ele tá com dor nas costas, ele não tá conseguindo levantar da cama. O que a gente faz? Aí ela pegou, ela atendeu imediatamente. E ela falou, traz ele pra cá. Traz ele pra cá, que eu vou estar esperando ele aqui. E a gente correu para Araçatuba. Isso aí era noite. Já era noite, uma madrugada aí. A gente correu para Araçatuba. Chegamos lá, ela já tinha entrado em contato com a equipe lá do pronto-socorro. Já tinha avisado que eu estava chegando, que era para avisar ela. E já tinha uma internação me esperando. Porque ela já suspeitava de que tinha acontecido. Então a internação já estava me esperando. Já era a ordem era para eu internar eu. Aí ela explicou pra gente. Aí eu internei tudo, aí ela veio pra me ver e explicou pra nós o que poderia estar acontecendo. Eu fiz o procedimento e lá dentro, atrás da pele ali, o normal seria o sangue coagular e fechar o buraquinho onde a agulha entrou. Sim. Porém, ela estava desconfiada que isso não tinha acontecido. E o líquor estava vazando. Isso estava causando uma pressão na cabeça, na coluna, que estava me deixando incapacitado. Nossa. Então, tive que internar. Isso aí foi devido à leucemia, A punção lombar. à punção. Que É comum isso daí acontecer com os outros? não é comum. Foi algo que foi Pegou de surpresa todo mundo. sim, foi algo causado pro meu organismo, que era para coagular o sangue, fechar o buraquinho lá, não fechou. Então, eu tive que internar. Aí a médica já entrou com vários medicamentos para dores, para dor de cabeça, para dor nas costas. Só que não estava tendo melhora. Aí eu foram 4 dias de internação, tomando remédios fortes para dor. E não tinha melhora. E Não tava tendo você melhora. estava internado isolado dos Isolado. demais, porque você também Tava em poderia estar com a isolamento. imunidade baixa. Sim, tava com em isolamento. Só eu e um acompanhante no quarto, mais ninguém. E foram assim 4 dias ali tomando medicamentos fortíssimos e nada resolvia essa dor de cabeça, dor nas costas, nada. Eu não conseguia sair da cama pra nada. Nada, nem pra tomar banho, pra ir no banheiro, nada. Meu Deus. E a médica procurando, conversando com outros médicos, procurando saber, gente, o que a gente pode fazer. Eu já tô tomando, ele já tá tomando vários medicamentos e nada resolve. O que a gente pode fazer? E consultando vários médicos. Isso tudo aí, e o seu pai já estava na página, comunicando as pessoas. Sim. As igrejas estavam todas sabendo. Sim. Tudo em intercessão por você. Meu pai sempre comunicando, passando notícia na página, pedindo oração, todo mundo orando. Você acompanhava a página também? Acompanhava. E você viu os comentários ali, as pessoas Sim. desejando força? Sim. Quando eu estava internado, assim, não tinha muito o que fazer, eu entrava no Facebook, via a Isso página, daí que eu ia te perguntar, acompanhava cara. as notícias. O que era o passatempo ali? Porque numa sala, isolado, passando por um tratamento doloroso, né, o que você usava para poder se distrair?
tablet. Na época eu não tinha celular ainda. Aí a minha tia tinha um tablet do meu primo, ela emprestou esse tablet e eu usava ele pra assistir alguma coisa, redes sociais, né? Na época era mais Facebook, jogar. Um tablet que eu tinha. Era seu passatempo ali. Era o meu passatempo. E aí nessa internação de 4 ou 5 dias, a médica procurando saber, todo mundo orando. Aí uma médica lá, amiga dela, sugeriu de fazer um procedimento no centro cirúrgico, onde tiraria sangue de mim mesmo e aplicaria lá no local. Não era uma certeza de que ia dar certo, mas a chance era grande. Então a médica autorizou, a doutora Cibele autorizou fazer esse procedimento. A amiga dela fazer esse procedimento. Aí foram lá no 4º dia de internação, me pegaram, me levaram para o centro cirúrgico. E eu fiquei 1 hora no centro cirúrgico, com eles, a médica e o enfermeiro tentando tirar sangue de mim e não conseguia, nenhuma gota. Eu lembro que foram mais de 15 picadas. Rapaz, não consegui tirar sangue. Não consegui tirar sangue de jeito nenhum. Mas é porque você tava fraco e suas veias Minhas veias fracas, pegava a veia, estourava, estouravam. não saía sangue. Até que chegou um ponto que eu falei, não aguento mais não. Não aguento mais, vamos parar. Eu não tô aguentando mais. Já foi 15, não pegou, então não Cara, quero lembrando mais. que você tinha 16 anos, Tinha cara. 16 anos. Aí a médica respeitou minha vontade, me levou de volta pro quarto, falou pra minha mãe que não tinha conseguido e entrou em contato com a doutora Cibele pra falar que não tinha dado certo. Aí a doutora Cibele falou assim, então agora a gente orar, É mesmo, cara. esperar Deus, porque o que eu podia fazer, eu fiz, ela falou pra nós. Vamos aguardar. E isso, assim, foi o que mais... Foi um momento, assim, muito difícil. Foi um momento que eu achei que eu não fosse aguentar. Ali você... Até entanto, do tratamento que você tava passando ali, foi o momento que você... Foi um momento, assim, que eu achei que eu não fosse Foi o primeiro aguentar, momento não. que Que você eu acho que achou eu que você... não fosse sair dali. É. E você já tinha visto já crianças partindo. Já. Então, Até entanto, não via melhora, né? não. Era tipo assim, diagnosticou com câncer no sangue, começou os tratamentos doloroso, aí veio essa complicação, né? Naquela época tinha que passava na nossa cabeça quando a gente ouvia falar na palavra câncer. Morte. É, assusta. É, quantas e quantas pessoas que a gente via notícia, morreu de câncer, meu avô morreu de câncer. Então, assim, uma morte. Era difícil você escutar a pessoa que foi curada, né? Que se salvou, eram as exceções, né? E você, ele presenciando, vendo pessoas, crianças, com o mesmo problema do que você partindo, assusta mesmo, né, cara? Então, assim, era difícil. E aí eles não conseguiram e te mandaram de novo pro quarto. Aí eu fiquei internado, esperando um milagre. À espera do milagre. Nós, a médica também, porque ela já tinha consultado vários amigos dela e ninguém tinha uma solução. E só na oração. Na fé, na oração, orando, orando, orando. E você chegou a falar alguma vez pro seu pai que você não tava, que você achou que você ia morrer, que você não tava aguentando mais, ou você guardou isso pra você? Eu acho que eu falei. Cheguei a comentar. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Isso pra um pai não deve ter sido fácil, cara. Aí ali foi o 4º dia de internação. Veio a noite, aí eu consegui dormir. E o milagre veio. Inesperadamente veio, o milagre veio. No 5º dia de internação, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Sem dor nenhuma. Sem nenhuma dor. Eu lembro que eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi sentar na cama, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Ali foi o primeiro milagre. Foi. Um milagre dentro de um dos milagres. Um dos milagres. E eu lembro que eu acordei sem nenhuma dor, sentei, chamei minha mãe e falei, eu quero ir no banheiro. Quando minha mãe olhou, eu estava sentado na cama. Olha isso, cara. Deus fez um milagre ali enquanto eu dormia, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu fui dormir com dor e no 5º dia de internação eu acordei sem nenhuma dor.
E quando minha mãe olhou assim, ela ficou surpresa. Eu sentado na cama, eu não tava conseguindo levantar pra nada. E eu tava sentado ali, aí eu quero ir no banheiro. Aí minha mãe já pegou, já me ajudou. Eu fui no banheiro, tudo. Já pedi coisa pra comer, também não tava comendo. Já pedi alguma coisa pra comer, tudo e E sem dor nenhuma. sem nenhuma dor. Quando a médica veio, até ela ficou surpresa. Aí é. Porque não tinha conseguido, né, nada tava resolvendo. Remédios fortes pra dor não tava tirando minhas dores, nada, o procedimento não deu certo. E ela viu ali que também foi um milagre, né, que eu vivi, que aconteceu ali. Aí a médica veio visitar, ela vinha visitar quando eu ficava internado, todo dia ela passava, às vezes até uma, duas vezes por dia ela passava. Aí ela veio, a gente explicou, ela viu que eu tava bem. Ela falou, então vou fazer o seguinte, vou suspender as medicações e vamos aguardar mais um dia. Estando bem mesmo amanhã eu te dou alta. E ela suspendeu as medicações, fiquei só no soro para hidratar, como eu não estava conseguindo me alimentar direito. Aí passei o dia normal, sem nenhuma dor, levantando, normal. E no outro dia ela passou lá de novo e me deu alta, que a dor não voltou mais. E você voltou pra casa. Aí eu voltei para casa. Pra casa. E aí você ficava nessa frequência de uma vez na semana ter que ir Uma lá vez por fazer, semana, toda semana lá em Araçatuba, fazer fazer quimioterapia. quimioterapia. Sim. Foram, acho que 3, 4 ou 5 tipos de quimioterapia durante o tratamento. E você, durante esse tratamento, você conseguia ir pra igreja? No primeiro ano não podia. Você não podia. Durante o primeiro ano de tratamento, que é a fase mais intensa, que é uma fase assim que é para atacar com força mesmo a doença, não podia Sim. fazer nada, né? Como eu falei, tinha que viver o isolamento social. Escola também não. Não. Igual a gente viveu na pandemia. Sim. Se eu tinha que sair, só saía para o hospital, de máscara, álcool em gel, evitar aglomeração, lugares cheios. Eu não podia ir para Araçatuba nessas ambulâncias coletivas, né? Van, essas coisas, eu não podia ir. É seu pai que levava você. Carro particular, porque também a gente não conseguiu uma ambulância exclusiva para mim. E seu pai desempregado nesse Meu pai é momento. desempregado. Durante esse ano inteiro ele ficou desempregado? Praticamente durante o tratamento todo. Meu pai Esse só vai tratamento conseguir durou quanto arrumar tempo? um serviço depois de 3 anos de tratamento. 3 anos de tratamento. 3 anos. Meu pai mandou. Lutando. O que ele conseguia era fazer bico. Fazer um bico aqui, vendia fachada, banner, essas coisas de loja, Sim. envelopamento de geladeira, essas coisas, fazer um bico aqui, arrumando um computador, informática. Minha mãe também fazendo uns bicos de faxineira. E era isso e a ajuda das pessoas. Rifas, ações entre amigos, pizzas que a gente pegava, que a gente fazia para vender. E as pessoas que batiam lá no portão de casa, trouxe uma ajuda para vocês. A gente fez um evento, a gente arrecadou aqui um vale combustível aqui de R$ 800 para ajudar vocês. A gente trouxe aqui, na época eu não podia ficar tomando água da torneira, tinha que ser ou água mineral de garrafa ou água filtrada, e a gente não tinha filtro. Aí o pessoal arrecadou vários galões de água, né? Empresas ajudavam, empresários nos ajudavam. E O tratamento foi um tratamento longo, né, cara? 3 anos lutando 3 anos de contra. tratamento. Aí passou o primeiro ano nisso daí, aí entrou o segundo ano. Aí nesse segundo ano você já podia ir pra igreja. Sim. Aí terminou esse primeiro ano, que foi um ano bem intenso. E eles conseguem monitorar a taxa de células cancerígenas, alguma coisa do tipo, para poder diminuir um pouco essa quimioterapia. Como é que é feito isso daí? Não, o protocolo segue padrão. Segue o mesmo. Você vai seguindo. Primeiro ano é o ano mais intenso, várias quimioterapias, vários medicamentos, toda semana. Foi assim, um protocolo, eu segui o protocolo certinho, entendeu? Sim. Um protocolo bem. Aí passou um ano, aí termina essa fase mais intensa, aí muda de fase. Aí vai para a fase da manutenção. Já é uma fase um pouco mais leve. Quimioterapia a cada 3 semanas, menos medicamentos e o controle assim, mais pelos exames de sangue mesmo. Aí
essa mudança de fase ia acontecer aconteceu em janeiro de 2017. Em 2017. Aí passou um ano, né, da fase intensa. Aí chegou a hora de repetir a biópsia da medula. E nessa nova biópsia nós tivemos uma surpresa. Nós recebemos uma notícia que a gente não gostaria de receber. Quando a gente fez a biópsia, que o resultado veio, a doença ainda estava no organismo. E não era pra estar. Não era para estar. Era pra ter dado zerado. E ainda tinha um pouco uma doença residual mínima, que eles falam. Sim. O que não é normal. O normal faz esse 1 ano intenso de tratamento, aí a doença entra em remissão, ou seja, controlar. Não ser detectável. Mas comigo não foi assim. Em janeiro de 2017, fiz a biópsia, esperamos 7 dias, quando o resultado veio, a médica olhou, ela ficou surpresa. E ela falou, olha, não tem uma boa notícia. O resultado está constando aqui que a doença ainda é detectável no organismo, ainda tem uma doença residual mínima, o que não é normal. E diante disso, nós vamos ter que ver a possibilidade de fazer um transplante. De medula. Transplante de medula óssea. E aquilo foi assim um choque. 1 ano sofrido para chegar nessa fase e descobrir que viria algo pior ainda, né? Digamos assim, algo mais difícil ainda. Porque o transplante de medula óssea, muita gente acha que é algo simples, fácil de fazer, só que não é bem assim. É algo é muito complexo. Tem que achar um doador. Tem que achar doador. A chance de encontrar um doador 100% compatível, que é o ideal, é de 1 em 100 mil. Então, no grupo de 100 mil pessoas, talvez uma seja compatível. Não é porque tem o pai, tem a mãe ali, que eles são compatíveis. Sim, né? No caso lá da minha casa, meu pai fez o teste, minha mãe fez o teste, minha irmã fizeram o teste. Nenhum deles foram 100%. Entendi. E não era o ideal. Só iria usar um deles assim se Fosse 100%. realmente não achasse alguém 100%. E traz risco? Tem risco. Tem risco também. Muitos riscos. Então, aí vem essa notícia. Vamos ter que cogitar aí para fazer o transplante. Então nós vamos começar o primeiro passo agora. Eu já vou mandar colher material do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, para fazer o teste de compatibilidade. Também já vai colher material genético seu, para a gente já lançar no Redome, que é o Banco Mundial de Doadores de Medula Óssea. E vamos começar a procurar um doador. E também já vou começar a ver para te encaminhar para uma equipe especialista em transplante. Aqui em Araçatuba não fazia? Não fazia. A minha médica não chegou a especializar nessa área. Ela começou a fazer a especialização no transplante de medula óssea, mas ela não conseguiu terminar, porque ela falou que era muito sofrimento. Entendi. E ela optou por ficar só nesse tratamento mais quimioterapia, radioterapia, essas coisas assim mais... que é difícil também, só que ela falou que é um pouco mais leve, né, do que o transplante. Sim, menos sofrido. Menos sofrido. Então, aí ela já fez lá os procedimentos, os trâmites lá. Aí meu pai foi no laboratório, colheu o material genético dele, da minha irmã, da minha mãe, o meu também, já fez o meu cadastro. E ali começou a busca pelo doador 100% compatível. E também tentar a consulta em algum lugar, algum hospital com mais estrutura, com uma equipe especialista. E aí ela veio conversar com a gente, se a gente queria São Paulo, porque lá em São Paulo ela já conhece o hospital lá, ela conhecia toda a estrutura de lá, os médicos de lá, ou se a gente gostaria de tentar Barretos. Aí meu pai e minha mãe conversaram entre eles e decidiram Barretos, um pouco mais perto aqui. No meio desse tratamento inteiro aí, eu acho que nós tem foto, né? Dele acamado, no tratamento, tudo. Tem foto, pessoal? Então, coloca a foto pra nós, fazendo um favor também. Dele
fazendo, né, o tratamento, tudo. E aí vocês foi para Barretos. Aí a gente escolheu Barretos. Porque assim, a princípio, a médica ela pôde adiantar algumas coisas para nós. A princípio seria ali uns 6 meses. Desde o momento da internação, o pré-transplante, o dia do transplante e o pós-transplante. Seria um período de mais ou menos 6 meses. Se fosse São Paulo, a gente teria que se mudar para lá. E aí, o que iria se tornar uma situação mais difícil ainda, que aqui já não estava fácil. Não estava fácil. Meu pai desempregado, minha mãe desempregada, vivendo de bico, ter que mudar para São Paulo, uma cidade daquele tamanho. Então já não estava fácil. E Barretos, um pouco mais perto, tem as ambulâncias, né? Tem o pessoal da prefeitura que leva. E também tem casa de apoio daqui de Penápolis, lá em Barretos. Então, diante de tudo isso, a gente optou por Barretos. Aí a médica foi, entrou em contato, entrou em contato lá com o pessoal de lá, Sim. solicitando uma avaliação da equipe de transplante de lá. Aí eles deram um retorno, de que a fila de espera ali poderia levar aí de 6 meses para cima. Não tinha assim, ó, tanto tempo. Sim. É de 6 meses para cima. Aí a médica, ok. Então, enquanto isso, a gente vai procurando o doador, como aguardando. E por aqui, no CTO, o tratamento seguiu normal. Ela não alterou em nada, apesar da doença ainda estar no detectável. Ela não mudou o protocolo em nada, ela continuou seguindo o protocolo normalmente e esperando. E vocês sendo cristão, sendo crente, que momento que você se viu ali no pé da cruz ali, que você teve um encontro com Cristo, assim? Teve esse momento na sua vida? No Foi meio nessa- desse tratamento, assim, no meio dessa vida difícil que você estava tendo aí, né? O seu pai sendo um cara que tem um vasto conhecimento, um cara de fé, sua família, sendo essa família já de oração, de fé, já você já tinha vivido já o primeiro milagre, né? Que é da dor, Sim, tal. Você teve algum encontro assim que você falou, cara, eu preciso ser curado? nessa fase do transplante. Isso. Nessa fase. Porque eu não queria. Eu Fazer não o queria fazer o transplante. transplante. Porque, como eu falei, muita gente acha que é simples. Muita gente acha que é. Igual teve uma novela que mostrou que a menina foi lá, fez o transplante e ficou tudo bem. Só que é muito complexo. E 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Então não é só flores, né, cara? É. Então, assim, eu não queria fazer o transplante. Porque 6 meses seria se fosse tudo bem, tudo maravilhoso. Mas existiam muitos riscos. Sim. Muitos riscos de dar várias intercorrências. De ter outros problemas. Então, assim, nessa fase foi assim, a fase que mais... Você se apegou a Cristo. Sim. E aí você voltou para Penápolis, né? Você nem chegou aí para Barretos. Então, aí o que acontece? Isso aconteceu no primeiro trimestre ali. Aí a gente ficou... Aí veio por volta de abril, mais ou menos, veio a primeira notícia de que existia um possível doador. Veio um retorno. Ó, tem um possível doador. Já foi verificado não sei quantos... Tem uns negócios lá que eles avaliam, que eles verificam. E já tá quase 100%. Certeza que é 100% compatível. Sim. Então vai fazer mais testes para ter certeza. E a gente ainda aguardando o retorno lá de Barretos. Barretos. Então, e a gente continua aqui, orando e esperando eu querendo não fazer o transplante. E nisso daí, você já podia já ir congregar, alguma coisa do tipo? Sim, apesar nessa mudança de faixa, de fase, da Pro entrada segundo da ano? manutenção, aí já volta-se uma vida quase que normal. Entendi. Não precisar máscara só quando a imunidade estivesse baixa, quando fizesse químio. E continuar, seria bom continuar evitando aglomerações, porém eu pude voltar para a escola, pude voltar para a igreja, tudo.
uma vida quase normal. As restrições alimentares se mantiveram até o fim do tratamento. Então já algumas restrições saiu, outras se manteve. Entendi. E foi indo, aí passou mais um tempo, aí veio a certeza, veio a confirmação. Achamos um doador 100% compatível. Então uma parte aí já foi resolvida. Aí era agora só aguardar a consulta em Barretos. E a consulta em Barretos foi agendada, acho que no final de abril para começo de maio. Que foi agendada. O que era para levar mais de 6 meses, levou menos tempo. Eles conseguiram agendar a consulta lá em Barretos para junho. Dia 22 de junho de 2017. Saiu a consulta lá para a equipe especialista de lá. Para poder fazer o transplante de medula. Para ver essa possibilidade. Entendi. Aí a médica, a doutora Sibeli aqui em Araçatuba, já seguiu algumas orientações deles lá. Fizeram a solicitação de mais biópsia, para fazer uma nova biópsia. E para levar algumas coisas para lá, alguns dados. E foi nesse intervalo entre o agendamento da consulta e a consulta que o milagre maior aconteceu. É mesmo, meu irmão? Conta um pouquinho sobre ele. Foi quando que eu recebi a cura. Em maio, dia 26 de maio, eu participei de uma conferência profética lá em Guarantã, no Ministério Apostólico Geração de Samuel. E era um casal de missionários que estavam pregando lá. E assim, foi um culto bem diferente, um culto bem gostoso. E após ali a pregação, eles começaram a chamar algumas pessoas lá na frente para orar. E chamaram as pessoas doentes também, doentes, enfermos, venham aqui na frente, vão receber oração. E eu fui. Eu lembro que eu falei pro meu pai, vamos lá. Você tinha 16 anos? Eu tava com 17. 17 já. 17 anos. Eu falei com meu pai, vamos lá. Aí ele me acompanhou. Deu passo de fé. Entendeu? A gente foi lá. Aí entrei na fila. Aí nisso a esposa do pregador veio orar por mim. E eu lembro que ela começou a orar por mim, começou a repreender a doença. E eu lembro que ela botou a mão assim na minha cabeça e foi descendo até chegar no lugar da onde eu colhia a medula para fazer a biópsia. E uma pregadora que a gente não conhecia, ela também não conhecia a gente nem nada. Ela não conhecia a sua história, então? Não conhecia. E assim como o pastor da igreja lá já sabia da nossa história, mas ele não sabia que a gente ia lá. Entendi. A gente foi de surpresa, assim, a gente não convidou ninguém que ia lá. Então... Você era apenas mais um lá na fila? Sim. Mais um lá, esperando a minha vez para respiração. E ela veio orar por mim, ela botou a mão na minha cabeça, começou a orar, começou a repreender a doença. E ela começou a descer a mão e parou ali, no lugar onde fazia o procedimento ali, onde para tirar a medula, fazer a biópsia. E no que ela começou a repreender a doença, eu tive uma sensação assim que até hoje eu não sei explicar. É mesmo, irmão. Olha, tô até arrepiado, cara. Eu não sei falar o que eu senti. Que sensação foi aquela? Eu sei que... Sabe que foi algo sobrenatural. Como se tivesse sido um apagão. Quando eu abri o olho assim, eu tava no chão. Meio que minha perna sumiu. Eu não sentia mais nada, assim. Eu tava no chão. E... eu levantei ali tudo. Eu falei... Cheguei a comentar com meu pai, com a minha mãe, que eu senti algo que é uma sensação assim bem diferente. E ok. Aí a gente voltou embora para Penápolis. E isso foi num sábado. Na sexta-feira eu fui para Araçatuba para colher a medula para mandar para Barretos, para levar para Barretos lá para consulta. E 7 dias depois, quando voltou o resultado,
aquela doença que estava resistindo, que estava ali, não queria sair de jeito Desaparecer. nenhum, sumiu, Aí, glória a zerou. Deus. Glória a Deus. Não tinha mais nada. Foi um milagre ali mesmo. Um milagre aconteceu ali. E a hora que a médica olhou, Quando a médica olhou, ela ficou surpresa. Ela não mudou nada no protocolo, ela seguiu o protocolo e estava dando ali. Se eu não me... Antes disso, eu tinha feito uma nova biópsia e estava lá constando que a doença estava ali, era detectável, estava resistindo. E depois desse dia, sumiu depois a desse doença, culto, zerou. Depois desse culto, não foi mais detectável. Aí a gente perguntou para a doutora, e agora, doutora? Como é que vai ser agora? Aí a doutora pegou e falou, não, de todo jeito você vai para Barretos, tá? o pessoal tem a foto do exame. Coloca pra gente, fazendo favor, a foto do exame também. Dele. Tem até postagem também do seu Sim. pai que ele falando, né? Agora é a hora do milagre. Sim. Tem que ele postou lá na página de vocês, né? Sim. E ali ele declarou a fé dele. Que ele falou que ali ele estava crendo que agora era a hora. Sim. Agora era a hora pra... Isso aí foi no começo do mês e Deus já vinha trabalhando. Olha Né? isso. Já vinha trabalhando no milagre. Nesse dia, quando ele sempre me acompanhou nos procedimentos, e esse dia não foi diferente, isso aí foi no começo de maio. E ele me acompanhou e ele sempre notou assim, toda vez que eu faço os procedimentos, sempre a medula saía numa coloração feia, escura, meio roxeada. E nesse dia foi algo diferente. Então, nesse dia, ele viu a medula lá, tava uma cor bonita, vermelha, assim, bem bonita. Sim. Até a médica chegou a comentar. E ali a gente já começou a ver o trabalhar de Deus, né? O processo da cura acontecendo. Aí desse dia, foi no começo do mês, aí veio a conferência que foi quando Deus Curou. confirmou a cura. E depois disso veio a certeza. Aí vocês foram ainda pra Barretos? Aí a gente foi para Barretos ainda, porque já estava tudo agendado, já tinha doador, a equipe lá já estava esperando, e a médica, a doutora Sibeli, que era Satuba, optou por manter tudo do jeito que O padrão, iria acontecer, continuar o protocolo. E quando foi em junho, eu fui para Barretos, dia 22 de junho. A gente saiu daqui de madrugada, chegamos lá bem cedo, a consulta estava marcada para de manhã. E chegando lá, a gente não foi atendido imediatamente, porque a médica estava num procedimento e muitos compromissos também. E o que era para acontecer, para ser uma consulta de manhã, foi acontecer no finzinho da tarde. Foi um dia inteirinho de espera. Até que a médica chamou, aí fomos lá, entramos numa sala lá, tipo uma sala de reunião, sabe? Não é um consultório médico mesmo. Era uma sala de reunião, assim, uma mesa redonda, umas cadeiras ali. E ela começou a conversar com a gente. Começou a explicar sobre o transplante. O transplante não é fácil. Se tudo correr bem, 6 meses. 50% de chance, né, dar certo ou de 50% dar errado. Você pode desenvolver muitos problemas. Né, doença de Chagas. Doença disso, doença daquilo. Pode acontecer de mesmo fazer o transplante, a doença voltar. O transplante não é certeza da cura. Ele é o último recurso, né, vamos dizer assim. Pode acontecer do seu organismo rejeitar. Mal ela sabia que o pai já tinha curado você já, né, cara? Então. E pode acontecer da doença voltar, pode acontecer do seu organismo rejeitar. Porque o que acontece? Aqui a gente vai brincar de ser Deus. Sim. Nós vamos pegar algo de uma pessoa totalmente estranha, colocar em você e forçar para que seu organismo aceite. E pode ser que a gente não consiga. Pode ser que só vai rejeitar. Então, e ela explicou tudo. Sim. Do lado bom
e do lado ruim. Ela foi dos dois extremos. Sim. Falou tudo que tinha que falar. E no final de tudo, depois de ter ouvido tudo aquilo, e eu ali na maior ansiedade, muito preocupado, quase já desesperado, querendo sair dali, tudo que ela estava falando. Aí ela, bom, então diante de tudo isso, e diante do que eu tô vendo aqui, né, seu resultado veio zerado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer o transplante em você agora. Como zerou, então nós vamos manter acompanhamento. Não vou fazer o transplante agora. Pode ser que eu me arrependa de não fazer o transplante agora, ou pode ser que a gente dê sorte. Mas o que a gente vai fazer? Vocês vão voltar, vai levar uma carta para a doutora Cibele, onde eu vou orientar fazer a biópsia de 3 em 3 meses e fazer um acompanhamento bem rigoroso. E qualquer sinal da doença, aí a gente vai para transplante. Aí não vai ter escapatória. Aí eu vou fazer o transplante em você. Então, ouvir ali que não ia fazer o transplante foi um alívio. Sim. Sabia que você já ia voltar já. E foi um alívio. Eu não queria. E então assim, foi. Aí a gente voltou. Aí passou alguns dias, a gente voltou com a doutora Sibeli no CTO. Passamos para ela tudo que a médica tinha falado. E ali deu continuidade no protocolo. Eu tinha certeza da cura. Sim. Porém, vamos respeitar. Eu optei por Respeitar a o opinião. protocolo. Vamos seguir o protocolo, tudo, né? Sei que a doença, sei que eu tô curado, não vai voltar a doença, mas vamos seguir o protocolo. E além a gente seguiu por mais 1 ano e meio, foi até fevereiro de 2019. Sim. Aí fevereiro de 2019 que foi a última quimioterapia. E nesse intervalo entre esse dia e o último dia de químio, em 2018, ainda houve uma situação que a gente crê que foi um teste de fé. Eu fui essa fase da manutenção não é uma fase assim de dar tanta complicação, de dar tanto Sim. problema. Apesar de tudo isso ter acontecido, né, de que não era normal, mas daí veio a cura e depois estava seguindo tudo certinho, do jeito que deveria seguir. Do jeito que os outros pacientes que conseguiram ir até o fim, seguiram. E de repente, um dia eu estava passando mal, eu comecei a passar mal, aqui em Penápolis. Aí entramos em contato com a médica. Olha, ele está passando mal, está assim, 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 né? O que a gente pode fazer? Ó, leva ele no pronto-socorro daí de Penápolis, que nessa época mudou o procedimento. Eu não podia dar entrada direto lá em Araçatuba. Tive que dar entrada aqui no pronto-socorro de Penápolis e transferido para lá de ambulância. Aí a gente eu entrei no pronto-socorro aqui, fui encaminhado para lá. Nessa época a doutora não estava disponível lá em Araçatuba, acho que ela estava viajando. Então ela passou as orientações para o médico plantonista lá, tudo que ele deveria fazer. Ó, você vai receber ele aí, quero que faça tais exames, e quando o resultado estiver pronto, é para me ligar, porque eu quero saber os resultados. Então eu fui para Araçatuba, aí eu fui encaminhar para Araçatuba, eu não estava bem, fui para lá, dei entrada no pronto-socorro, o médico já estava me esperando, fez as coisas do jeito que ela falou, com exceção dessa parte de mostrar o resultado, de falar o resultado para ela. Sim. Eu fiquei internado lá algumas horas. Já passa um filme na cabeça de novo? Tomei alguns remédios, tudo. Aí os resultados saíram, o médico chamou meu pai lá na sala, ó. Os resultados saíram, falei com a médica dele e tá tudo bem, vocês podem ir pra casa. Ok, voltei pra casa. Só que eu não melhorava. Eu não tava melhorando. Ele passou alguns remédios para tomar em casa, não estava melhorando, não tava tendo efeito, não tava nada. Eu não melhorava. Sim. Aí, quando foi sexta-feira, foi dia de consulta, e a doutora já tinha voltado. Aí eu fui para uma consulta normal e a gente falou para ela, ó, eu não tô melhor. Eu não melhorei, daquele dia para hoje eu não melhorei nada. Ele passou uns remédios. Aí ela pegou e perguntou assim, mas o que deu nesses exames?
Aí meu pai falou, eu não sei, ele disse que falou com a senhora, passou os resultados para a senhora. Ela falou, não, mas ele não me ligou naquele dia. Ele não passou resultado de nada. Aí ela pegou, entrou em contato lá no laboratório e pediu os resultados. Né? Isso tinha sido no domingo. Aí foi na sexta-feira, que é a consulta. Aí ela entrou em contato com o laboratório e pediu os resultados. Quando ela olhou os resultados, estava tudo alterado. Meu Deus do céu. Aí foi um susto. A médica falou. Quando ela olhou, ela assustou e falou o seguinte, tá tudo alterado. Existe a possibilidade da doença ter voltado. Meu Deus. Então o que a gente vai fazer? Eu vou agora, nós vamos escolher a medula. E eu mesma vou pegar a medula e vou lá no laboratório e vou examinar. Porque eu acho que a doença voltou. Eu não vou esperar o laboratório mandar resultado nem nada. Aí ela já acionou as enfermeiras, lá no CTO, pediu para preparar a sala, que tinha sala de procedimento, pediu para preparar a sala. Fomos para lá, fiz a coleta. Ela já pegou todo o material e correu pro laboratório lá da Santa Casa. E ficou muito tempo, muitas horas, passou. A gente chegou lá de manhã cedo, a consulta era sempre de manhã, 8 horas da manhã. A gente chegou lá, né, no horário normal, 8 horas da manhã. Nisso já veio a tarde, de tardezinha já. O CTO fechou e a gente teve que mudar para o setor do lado, que ficava aberto até 10 horas da noite. Até que depois de muitas horas ela veio. Já era quase 8 horas da noite. Aí ela chegou, pediu desculpa pela demora, ela teve um imprevisto e teve que socorrer um paciente dela que não estava muito bem. Aí ela só conseguiu ir lá para me ver, né, nesse horário, por volta das 8 horas da noite. Mas ela falou, eu mesmo examinei o material, né, a medula, e graças a Deus a doença não voltou. Foi só um susto. As alterações é uma possível infecção, então eu vou te liberar com medicamentos para tomar em casa e vamos monitorar, vamos acompanhar para ver. Então assim, foi um susto. O dia inteiro pensando. O dia inteiro pensando nessa possibilidade que a doença teria voltado. Mas graças a Deus não voltou. Por isso que a gente crê que foi um teste. Sim. Porque a princípio foi a primeira reação dela foi falar que voltou. A doença voltou. Tanto que ela mesma quis ir lá. Ela não quis mandar pro laboratório examinar lá. Ela mesma foi atrás. E isso daí é Deus mostrando a sua fidelidade, né? Sim. Meu irmão, se puder falar alguma coisa, o que você falaria para essas pessoas que estão passando por isso que você passou, cara? Estão enfrentando hoje um câncer, uma leucemia, né? O que você falaria para essa pessoa? Você que passou, né? Ser um jovem, enfrentou essa doença terrível, teve várias complicações, foi basicamente 3 anos, né? De luta e luta constante, né? Tanto da doença quanto, né, vendo os pais ali, o pai perdendo emprego, né? As pessoas fazendo campanha, cara, tem muita pessoa passando por isso. Sim. Né? E eu creio que esse podcast vai chegar até essas pessoas, que vai escutar esse testemunho lindo que você está dando para nós aqui. Que você fala para essa pessoa? Qual que é um conselho que você dá para essa pessoa? Manter a fé e confiança em Deus. É o essencial. Não duvidar, não murmurar. Sempre estar ali focado em Deus. Porque Deus ainda faz milagres. Eu vivi isso. Isso é um milagre vivo, né, meu irmão? Isso é um milagre vivo. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz coisas extraordinárias, sobrenaturais. Ele ainda faz o impossível. Então, assim, tá passando
lutando contra o câncer ou qualquer outro tipo de doença, que às vezes para a medicina pode falar que não tem jeito, ou tá muito difícil, talvez você não vai conseguir, você tem pouco tempo de vida. É manter a fé em Deus. Se apega em Deus, mantenha a fé em Deus, a confiança em Deus, crendo que Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda muda toda a situação, Ele ainda faz o impossível. E para quem acha, né, que o nosso irmão aqui é uma exceção, nós temos aqui dentro da igreja aqui irmãs que foi curada também de câncer, né, de médicos não acreditar na possibilidade da cura, e ela recebeu a cura. Vamos agendar um testemunho com elas também, né, para poder testemunhar esse milagre de Deus, né, na vida delas também. E é isso, cara. É crer, é fé, né? Porque acredito que as coisas acontecem para Deus manifestar a glória dele, né? E cara, o meu pai também foi diagnosticado há um tempo atrás com câncer na bexiga, né? E quando eu fiquei sabendo, eu desmoronei, cara. Eu desmoronei, eu não tive a coragem de sair da minha casa, ir para casa do meu pai e olhar para o rosto dele e perguntar como é que ele estava. Eu como um cristão, eu deveria ter essa postura, né, que o seu pai teve com você, de olhar para a cara do meu pai e falar: cara, você vai ser curado em nome de Jesus. Você tem que ter fé, né? Eu fiquei um dia, acredito eu, 2 dias sem aparecer na casa do meu pai, porque eu não sabia qual seria a minha reação ao ver ele, né? E quando eu cheguei lá, né, meu pai é um cara extraordinário, cara. Ele olhou pra mim, ele falou que queria ser curado, e eu tava sofrendo por ele, eu tava sem chão, o meu mundo desabado, e acho que Deus falou assim: não, pera um pouquinho só aqui, ó, você não é um cristão? Meu pai, ele da boca dele, ele falou pra mim, falou: não, filho, eu vou ser curado, isso não vai ser nada. E ele agindo normalmente, cara. Isso foi um tapa na minha cara, né? Isso fez eu pensar, cara, essa postura era eu que tinha que estar com ele aqui. Falar: pai, você vai ser curado, né? E graças a Deus ele tirou, né, esse câncer da bexiga. Tá passando alguns procedimentos agora, né, de acompanhamento, tudo, né? Apareceu um outro carocinho agora fora da bexiga. E em nome de Jesus não vai ser nada, né? E, então é isso, meu irmão. É isso, cara. É um prazer imenso ter você aqui, esse testemunho seu lindo. Acredito que Deus fez tudo isso na sua vida, cara, para que você testemunhasse mesmo, né? E você está assistindo nós aqui, está assistindo esse podcast, compartilha, manda para alguém que está passando dificuldade, manda para alguém que está enfermo também. Se você não tem essa pessoa aí, compartilha, porque talvez caia na mão de outra pessoa que conhece, né? E talvez está desanimada, já não está crendo mais na cura. Aqui, ó, a milagre vivo aqui de Deus aqui do meu lado aqui, ó, um jovem, né? Que tem um futuro lindo pela frente ainda aí, um irmão meu na fé. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço. Qual que é os seus planos da agora para frente? Bom, quero concluir a faculdade, estou fazendo administração, quero concluir, prestar aí um concurso e estruturar minha vida, né? Ter ali, tudo que eu passei deu uma bagunçada na minha vida e eu tô até hoje tentando arrumar, mas Deus quiser logo vai estar tudo em ordem, tudo nos trilhos. E quero aí concluir minha faculdade, fazer uma segunda já penso em fazer uma segunda faculdade. E arrumar aí concurso, alguma coisa. E o princípio é isso. Entendi. Meus irmãos, reforço com vocês. Vocês que não seguem a nossa página,
segue a nossa página aí no YouTube, tem o Facebook, Instagram. Segue nós aí. Estamos soltando um episódio por semana. Tentando soltar um episódio por semana. E compartilha esse episódio, esse podcast com pessoas, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, familiares, amigos. Pede para eles compartilhar para que possa chegar, né, até essas pessoas que estão precisando hoje, escutar essas palavras. Uma cura, um milagre que Deus tem para a vida, né, dessas pessoas que estão no leito do hospital, que tá acamado. Né? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui conosco hoje. Tá? Fica com Deus e até a próxima. Muito obrigado, meu irmão. Te admiro demais, cara. Que superação, que vida, viu? Te admiro. Obrigado. Quero, antes de encerrar, só fazer uns agradecimentos. Né? Agradecer primeiramente a Deus. Sim. Por tudo que eu passei. Assim, por tudo que eu passei, pelo que Ele fez por mim, né? Pela cura. Agradecer minha família, que sempre esteve comigo, me dando apoio, meu pai, minha mãe, meus tios, né? Toda a minha família sempre estiveram do meu lado, minhas avós sempre estiveram do meu lado, me dando apoio, me ajudando ali. Né? Todos que estiveram orando por mim, todos que nos ajudaram financeiramente. Agradecer a doutora Cibele lá de Araçatuba, lá do CTO, a toda a equipe de enfermagem daquela época, porque assim, todos eles foram essenciais assim, em tudo. Pessoas que foram enviadas por Deus para tá me ajudando ali e me dando apoio e tudo mais. Então assim, só tenho a agradecer a todos e a Deus em primeiro lugar, e dizer que assim, é um prazer, né, estar aqui contando a minha história, e espero que possa tocar outras pessoas também e que sirva, né, para que outras pessoas possam aumentar a fé. Meu irmão, confiança em Deus. A página, né, de vocês está ativa ainda, né? Tá. Como é que é o nome da página? Força Jonatas Eliade, no Facebook. Acompanha lá, meus amigos. Acompanha lá. Entra lá na página. Lá tem tudo, desde o Acompanha o começo. testemunho desse garoto. Como é que é o nome da página? Força Jonatas Eliade. Acompanha lá. Vamos deixar no final do vídeo o nome da página e vocês seguem lá. Meu irmão, muito obrigado, cara. Muito obrigado, meu, de coração. E até a próxima, pessoal.